Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 6º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Luan Evangelista e nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o intérprete Clayton. E o nosso tema de hoje é nada mais, nada menos que potenciação. Então, olha só, potenciação. O que é potenciação, Luan? Você que está entrando agora no 6º ano, está começando a entender ali algumas propriedades mais específicas da matemática, né? No 5º ano, 4º, 3º ali, antes do 6º, você tinha uma noção ali de soma, subtração, multiplicação, divisão. Agora você vai entender quando tem um número e tem alguma coisa elevando ele. Algum número sobre o outro número. Isso é a potenciação. Olha só, você já agora vai começar a envolver aqueles cálculos que você olha assim e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E potenciação é um pré-requisito para você entender algumas coisas mais complexas. Então, aprenda direitinho aí, porque no 7º ano você vai precisar demais. E já está quase aí, ó galera. O ano que vem já está chegando. Então, olha só, potenciação. O que é potenciação? Nós temos um número qualquer, tá? Que vai ser a nossa base. Então, poderia ser tipo assim, 3, 4, 5. O A aqui representa qualquer algarismo, tá? Qualquer número que seja a nossa base. E o expoente é um número que está elevando ele, que está acima aqui do A, tá? Então, esse seria o expoente. E, algebricamente dizendo, nós iremos multiplicar o A, o número A, a letra A, né, no caso aqui, pela quantidade de vezes que está elevando o nosso expoente. Luan do céu, não entendi nada, me explica essa bagaceira que eu estou boiando. Olha só, quando a gente fala de números, quando a gente trabalha com algarismos, e a gente vai ter um número, por exemplo, 2, e vai elevar ele, por exemplo, a 3, então nós vamos repetir ele 3 vezes. Quando a gente eleva a 3, né, a gente chama elevado ao cubo. Quando é 2, a gente eleva ao quadrado, tá? E assim por diante. Mas olha só, vou dar um exemplo no quadro. Saca só. Temos aí, por exemplo, o A, que eu vou chamar de 2 agora. Então, olha só, número 2, elevado a 3, por exemplo. Como que eu escrevo isso aqui, então, algebricamente? Não seria 2 vezes 3, é diferente, tá? Seria 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Então, tem uma diferença de fazer 2 vezes 3 e repetir 2 3 vezes. É diferente. Quer ver? Eu vou te mostrar. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Então, o resultado de 2 ao cubo é 8. Tá? E 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. Viu que é diferente? Então, uma coisa é eu multiplicar por 3, e outra coisa é eu elevar ao cubo, né? Quando a gente eleva a 3, a gente está elevando ao cubo. Luan, e quando eleva a 4, por exemplo? Aí a gente fala assim, ó, 2 elevado à 4ª potência. Aí, depois do 3, a gente vai começar a trabalhar com potência. Nós vamos chamar assim, por exemplo, 2 elevado à 5ª potência, 2 elevado à 6ª potência. Então, a nomenclatura dessas palavras é importante, porque o quadrado é elevado a 2, ao cubo é elevado a 3, e aí em diante a gente fala 2 elevado à 4ª potência, 2 elevado à 5ª potência. Então, toma cuidado demais com isso, tá? Mas com 2 e com 3, a gente fala 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo. Então, falando isso, nós temos aí essa diferença entre os numerais, ok? Então, é errado dizer, por exemplo, 2 elevado a 3. Não faz sentido, tá? Matematicamente dizendo, é 2 elevado ao cubo, ok? Então, é assim que nós calculamos expressões com potenciação, ok? Vou fazer outro exemplo aqui em cima, aqui, rapidinho. Olha só, 3 ao quadrado. Então, seria 3 vezes 3, tá? 3 vezes 3, 9. Luan, então eu posso multiplicar quando é só por 2? Não, olha só, 3 vezes 2 dá quanto?
6. Viu que é diferente? Aqui deu 6 e aqui deu 9. Então, quando eu estiver elevado, eu vou repetir a letrinha A, né, ou o número que esteja especificando, e a quantidade de vezes repete com o número que está aqui em cima. Então, o número que estiver elevado aqui, a gente vai repetir, tá? Vai ser uma repetição. Olha só as regrinhas, olha só o exemplo aqui, ó. Tem um número 0,2, tá? Ele está elevado ao cubo, então, ou seja, vai repetir o número 3 vezes. Olha só, 1, 2 e 3 vezes. Ou seja, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Ou seja, deu 0,008. E a forma fracionária? Porque lembra das últimas aulas? A gente trabalhou que é o seguinte, apareceu o número com vírgula, então nós podemos representar esses números em forma de fração. Lembra disso? E olha só, 0,2 seria como? 2 sobre 10, 2 sobre 10, 2 sobre 10. E é só multiplicar o de cima pelo de cima, né? Lembra da regrinha? Quando eu multiplico entre frações, eu vou apenas multiplicar quem está em cima e o de baixo com os que estão embaixo. Então, nesse caso, 8 dividido por 1.000, que é igual a 0,008. Sacou? Deu para entender aí? Cara, é bem dinâmico, é bem tranquilo. Você precisa entender que o número que está elevando, o número que está no expoente, é a quantidade que vai repetir o número que está embaixo. Essa é a regrinha. É bem simples, é bem fácil e ela é linda. Tá vendo? Você sente entrar no seu coração? O negócio é sinistro. Cara, você olha para isso aqui e você fala, opa, peraí, faz sentido. Se eu elevar ao cubo, eu repito 3 vezes. Se eu elevar à quarta potência, eu repito 4. E é simples assim. É básico, é fácil de entender, ok? Então, olha só. Quando eu vou multiplicar potências com a mesma base, eu posso simplesmente repetir o número da minha base. Olha só aqui o exemplo. Se eu tenho 1,4 elevado ao cubo vezes 1,4 elevado ao quadrado, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Por que, Luan? Porque é justamente ao mesmo número. Olha só, vou fazer o exemplo aqui do lado. 2 elevado ao cubo multiplicado por 2 elevado à quarta potência. Olha só, a base não é igual? Então, eu posso simplesmente manter a base e somar o número que está sendo elevado, tá? Então, 3 mais 4, 4, 5, 6, 7. Então, 2 elevado a 7, tá? E aí sim resolver. E essa é a questão aqui que está sendo discutida, ó. Eu mantenho 1,4 e vou somar os expoentes, os números que estão sendo elevados, tá? Então, olha só, bem simples, bem fácil, faço 3 mais 2 é igual a 5, tá? Então, 1,4 elevado à quinta potência. E quando é divisão? Então, essa é a regrinha, saca só. Quando eu estou somando, quando eu estou multiplicando, eu somo os expoentes e quando eu estou dividindo, eu vou subtrair os expoentes. Deixa isso no seu coração, tatua no braço, olha só. Multiplicação, eu vou somar os expoentes e quando eu estou dividindo, eu vou subtrair o número que eu estou elevando, tá? Então, olha só, tenho AM dividido por AN, olha só no quadro, que é igual a AM, que eu vou colocar o A e vou subtrair o M menos N. Olha na prática, tenho aí 5,8 elevado à sétima potência, dividido por 5,8 elevado à quinta potência. Nessa situação, eu vou manter a base, que é 5,8, porque não altera, tá? E aí vou subtrair o 7 menos 5, ok? Então é bem simples, é bem tranquilo, porque quando eu tenho bases iguais, eu vou conservar o valor dessa base. Porém, quando eu alterar o valor da base, aí eu vou ter que resolver a conta, normalmente, tá? Mas quando tem as mesmas bases, você mantém a base, ok? E aí, potência de uma potência, o que os alunos tremem. Olha só no quadro. Quando eu tenho aqui potência de uma potência, eu vou ter o seguinte. Geralmente vai ter em parênteses, tá? E aí vai ter um número elevando a outro número. Olha que bagaceira, quer ver? Vou escrever aqui no quadro. Por exemplo, eu vou ter 2 elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Meu Deus do céu, Luan, o que eu faço aqui? Simples, eu vou multiplicar o 2 vezes 3. Então, ficaria 2 elevado a 6, entendeu? Olha outro exemplo aqui, vou fazer nesse lado aqui do quadro. Saca só, se eu tiver 3 elevado ao quadrado, tá? Elevado ao cubo. Então, eu vou conservar o 3, vou multiplicar 2 vezes 3.
2 vezes 3, 6. Aí sim eu posso resolver a minha potenciação. Como eu resolvo? Vou repetir 6 vezes o número 3, tá? Então vai ser 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, até completar aí 6 números 3, tá? Olha só nessa situação aqui rápida, eu tenho 3,7, né? 2 vezes 3, então eu vou colocar 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, nesse caso aqui, como que eu resolveria? Colocaria, ó, 3,7 vezes 3,7, vezes 3,7, vezes 3,7, até 6 vezes, tá? Olha só, 3,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, seria essa bagaceira de número aqui que você teria que fazer. Por quê? Porque está elevado à sexta potência. Ou seja, não é multiplicar 3,7 vezes 6. É simplesmente eu pegar o 3,7 e ir multiplicando 6 vezes o número 3,7. Ok? Olha só, e quando tem um expoente nulo, a elevado a zero, qualquer número elevado a zero, decore isso também, ó, deixa no coração. Decora não, escreve, tatua no braço, olha só. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, 1 milhão elevado a zero é 1. 2 milhões elevado a zero é 1. Viu tanto que isso é sexy, cara? Isso é lindo demais. Qualquer número elevado a zero, o meu resultado final é igual a 1. E olha só, e quando é elevado ao número 1? Com o número 0, deixa que eu faço. Qualquer resultado seria o numeral 1. E quando é elevado ao número 1? Você repete o número. Quando eu tenho um certo número e repito ele mesmo, eu só tenho um número dele, então ele fica igual a ele mesmo. Olha só no exemplo aqui para você entender melhor. 4,9 elevado a 1, ou seja, eu vou repetir ele só uma vez. Se eu repito ele só uma vez, olha só, tenho 4,9. E 3,72 elevado a 1, aí também mantenho 3,72. E 8 elevado a 1, também mantém o 8. E aí sim, essas potenciações se resumem ao concreto que a gente utiliza bastante, que são as notações científicas, tá? Notações científicas é para simplificar números gigantes ou números pequenininhos. Por exemplo, número gigante, a massa da Terra. Qual que é a massa da Terra? Tá? Então eu vou usar a notação científica, que é pegar um número e multiplicar pela potência de número 10, base 10, tá? Que aí seria aí uma grande numeração. Mas uma pequena, por exemplo, seria o número atômico, né? O número da menor coisa que existe no universo. Olha só, exemplos aqui. A distância média da Terra e Lua. Olha o tamanho desse número aqui, que bagaceira, moço. Olha o tamanho. Aí a gente pode usar uma potência de base 10, e aí repete ela 8 vezes, aí, simplificando as casas decimais. E assim também com a massa da Terra. Olha o tamanho desse número. 5 tandananã, que eu nem sei falar o número desse trem, elevado a 24 potências, olha só. Então eu vou multiplicar por 10 e elevar a 24, brincando aí com as casas decimais e a vírgula, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado e fiquem ligados porque amanhã teremos aula para alunos do 7º ano do ensino fundamental de língua inglesa e ciência. Lembrando que o Seduc é Ação, é transmitido no canal do YouTube, no Facebook também. Então eu te espero na próxima aula porque vai ser sensacional, beleza? Forte abraço e até a próxima semana.